Você já parou para pensar que o maior predador terrestre não é necessariamente o mais forte, nem o mais rápido, mas sim o mais bem adaptado? Que em um planeta cheio de presas, só sobrevive no topo da cadeia alimentar quem domina a arte da evolução. E aqui vai um choque de realidade. Muitos dos maiores predadores que você conhece hoje estão à beira do colapso. Não porque são fracos, mas porque suas adaptações foram feitas para um mundo que está desaparecendo. Se você acha que ser um super predador é só ter dentes enormes e garras afiadas, você vai se surpreender. Ao longo desse vídeo, você vai perceber que o verdadeiro poder dos maiores predadores terrestres está escondido em detalhes que quase ninguém nota, no formato do olho, na forma de andar, no jeito de gastar energia e até na maneira de enxergar o tempo. E no final, você vai descobrir que a mais poderosa de todas as adaptações não tem nada a ver com músculo, e sim com algo que você também tem, mas provavelmente não usa nem perto do máximo. Vamos começar por uma pergunta direta. O que faz um predador ser, de fato, um predador de topo? Tamanho? Força? Número de presas? Nada disso, pelo menos não sozinho. O que realmente define um superpredador é a capacidade de caçar outros animais sem ser caçado, de controlar o comportamento das presas e de dominar o ecossistema ao redor. E para isso, a evolução precisou jogar pesado. Pensa no leão, no tigre, no urso polar, na hiena, no lobo, no crocodilo terrestre, quando sai para caçar, no guepardo voando pela savana. Eles parecem muito diferentes, mas compartilham o mesmo objetivo: maximizar a chance de capturar alimento, gastando o mínimo de energia possível e correndo o mínimo de risco. Esse é o jogo real da natureza. Se você ainda está comigo, agora vem a parte que quase ninguém te contou. Os maiores predadores terrestres não são simplesmente monstros da natureza. Eles são engenharias biológicas precisas, lapidadas por milhões de anos de tentativa e erro. E acredite, muitos desses monstros seriam completamente inúteis se fossem colocados em um ambiente levemente diferente daquele para o qual evoluíram. Vamos destrinchar essas adaptações por partes, como se a gente estivesse abrindo o código-fonte da evolução dos superpredadores. E no fim, você vai ter uma visão tão clara dessas engrenagens que nunca mais vai olhar para um leão ou um lobo do mesmo jeito. Primeiro, vamos falar do óbvio que ninguém aprofunda: o corpo, mas não só músculos e tamanho. Vamos falar de proporções, postura, distribuição de peso, detalhes que determinam se um predador é um maratonista, um velocista ou um estrategista da emboscada. Os maiores predadores terrestres são especialistas em gerenciamento de energia. Leões, por exemplo, passam até 20 horas por dia descansando. Isso não é preguiça, é adaptação. Cada arrancada em alta velocidade, cada luta com uma presa grande, é um custo energético enorme. Em ambientes onde uma caçada bem-sucedida não é garantida, a regra é simples: quem desperdiça energia morre de fome. O guepardo é outro exemplo brutal. Ele é o animal terrestre mais rápido do mundo. Mas a evolução não deu esse superpoder de graça. Para ser tão veloz, ele teve que abrir mão de muita coisa: ossos mais finos, peito mais estreito, corpo leve, menor força de combate. Ele é uma máquina de velocidade, mas não de resistência. Depois de uma perseguição, ele literalmente entra em colapso térmico, corre risco de superaquecer e morrer se insistir demais. Ou seja, sua própria arma é também uma fraqueza. Contrasta isso com o urso polar. Ele é pesado, forte, nada rápido como um guepardo em terra firme, mas é um tanque de guerra da sobrevivência em frio extremo. A camada de gordura, o pelo denso, as patas enormes que funcionam como raquetes na neve, tudo é otimizado para suportar longas caminhadas sobre gelo em busca de focas. Ele não persegue como um velocista, ele espera, fareja, embosca. Seu corpo não é desenhado para corridas intensas, e sim para suportar longos períodos de jejum e frio. Agora, se você ainda está por aqui, repara nessa sutileza. Não existe o melhor predador em termos absolutos. Existe o melhor para um cenário específico. O leão é um fracasso no Ártico. O urso polar é um desastre na savana africana. O guepardo sofreria em florestas densas. A maior adaptação de todos eles não é ser forte, e sim ser extremamente especializado. E essa especialização tem um preço alto. Quanto mais adaptado a um tipo de ambiente, mais vulnerável a mudanças rápidas. Isso é um gancho para um ponto que vamos explorar mais à frente:
como essas adaptações estão se tornando, aos poucos, armadilhas evolutivas em um planeta em transformação acelerada. Mas antes disso, vamos olhar para um conjunto de adaptações que pouca gente calcula como determinante para um predador de topo: cérebro e sentidos. Porque não adianta ter garras gigantes se você não encontra a presa, não antecipa o movimento dela e não organiza uma estratégia. Vamos entrar agora no território mais subestimado da evolução dos grandes predadores terrestres: o cérebro como arma. Você já reparou que muitos dos maiores predadores vivem em grupo? Lobos, leões e hienas. Isso não é coincidência social, é biologia estratégica. Predadores sociais desenvolveram não só força coletiva, mas também cérebros capazes de coordenar ações, interpretar sinais e até entender, em certo grau, o que o outro do grupo vai fazer. É como se tivessem habilidades de leitura de intenção, algo que, em humanos, a gente chama de teoria da mente. Em lobos, essa capacidade permite que um indivíduo preveja por onde a presa vai tentar escapar, enquanto o outro fecha o cerco. A caçada em grupo não é só soma de força, é multiplicação de inteligência. Leões usam uma tática parecida. Fêmeas normalmente são as principais caçadoras, e elas dividem funções na emboscada. Algumas se escondem em áreas estratégicas, outras forçam a movimentação do bando de zebras, ou guinos, na direção das companheiras posicionadas. Nada disso é combinado por palavras, óbvio, mas por uma comunicação refinada de postura, olhar e experiência acumulada. Já hienas são frequentemente vistas como lixeiras da savana, mas essa é uma grande injustiça. Elas são excelentes caçadoras. Têm uma das mordidas mais poderosas entre os mamíferos terrestres, e a estrutura social delas é extremamente complexa. Elas lembram indivíduos, reconhecem alianças, guardam rancor e sabem quem pode ajudá-las em um confronto. Essa inteligência social é uma arma evolutiva fortíssima. Agora pensa nisso. Um predador que consegue cooperar com outros ganha acesso a presas maiores e mais perigosas, como bisões, búfalos, grandes cervos. Isso melhora a eficiência de caça, mas aumenta também o risco. Para compensar, a evolução reforçou o equipamento sensorial. Predadores de topo, em geral, têm olhos posicionados frontalmente. Isso garante visão binocular, que permite calcular profundidade e distância com precisão. Quando um leão salta, ele precisa saber exatamente onde vai cair. Quando um tigre se lança sobre um javali, um erro de alguns centímetros pode significar um chifre perfurando o peito. A visão frontal é uma adaptação chave. Além disso, muitos desses animais têm uma excelente visão em baixa luz. Os olhos de felinos, por exemplo, possuem uma estrutura chamada tapetum lucidum, que reflete a luz de volta pela retina e aumenta a sensibilidade no escuro. Isso permite que eles caçem em horários de transição, como amanhecer e anoitecer, quando muitas presas estão mais ativas, mas a iluminação é baixa. O olfato também é um capítulo à parte. Lobos conseguem detectar cheiros a quilômetros de distância. Ursos polares podem sentir o odor de uma foca escondida debaixo de metros de gelo. Essa capacidade não é luxo, é questão de sobrevivência em ambientes onde a comida é rara. E errar o local da caça significa perder horas, às vezes dias. E o ouvido, então? Muitos predadores conseguem distinguir sons sutis de passos, galhos quebrando, movimentos de folhas. Eles mapeiam o ambiente sonoramente. E aqui entra uma micro-recompensa mental interessante. Quando um predador combina visão, audição e olfato, ele monta uma espécie de mapa 3D de alvos invisíveis. É como se carregasse um radar biológico. Se você ainda está comigo, presta atenção nesse contraste. Enquanto presas evoluíram sentidos para detectar perigo e fugir, predadores evoluíram sentidos para encontrar fraquezas e atacar. É um jogo de esconde-esconde evolutivo, onde cada melhoria de um lado puxa uma contra-adaptação do outro. Mas tem mais um sentido especial que raramente é discutido como arma evolutiva: a percepção do tempo, não no sentido de relógio, mas na forma de antecipar movimentos. Guepardos, por exemplo, não correm simplesmente atrás da presa. Eles predizem para onde ela vai desviar e cortam caminho. Essa pequena antecipação é a diferença entre capturar uma gazela ou ficar sem comida. Agora guarda essa ideia de previsão e cérebro, porque ela conecta diretamente com a adaptação mais poderosa de todas, que eu vou revelar mais perto do final. Antes disso, precisamos falar de algo que governa todos os movimentos desses animais e define quem fica forte
E quem desaparece? A energia. Chegou a hora de entrar na parte mais cruel e matemática da vida de um grande predador: o balanço energético. Toda caçada é uma aposta. Se o esforço é maior que o ganho, o predador entra em déficit, e uma sequência de apostas erradas significa fraqueza, doença, morte. Leões, por exemplo, têm uma taxa de sucesso relativamente baixa nas caçadas, muitas vezes entre 15% e 30%, dependendo do tipo de presa e da região. Isso significa que, para cada vez que comem bem, houve várias tentativas frustradas. A pergunta é: como ainda assim eles sobrevivem? A resposta está na forma como foram moldados para economizar energia. Leões dormem muito, se movimentam pouco quando não estão caçando, evitam batalhas desnecessárias. Até as brigas entre machos, que parecem extremamente violentas, seguem um certo limite. Um macho gravemente ferido fica incapaz de caçar, de reproduzir, de competir. Então, até a agressividade é calibrada energeticamente. Lobos percorrem distâncias enormes, mas fazem isso em ritmo moderado, aproveitando uma biomecânica eficiente. O corpo deles é desenhado para trotar por quilômetros sem cansar demais. Eles são maratonistas do mundo animal, capazes de seguir um bando de cervos por horas, esperando o momento em que o indivíduo mais fraco se separa. Aí sim eles aceleram, focando onde a chance de sucesso é maior. O guepardo é um oposto energético. Ele aposta toda a sua economia em rajadas curtas e extremamente intensas. Sua chance de captura é alta em perseguições curtas, mas se a presa resistir por tempo suficiente, ele precisa parar, ofegante, correndo risco real de superaquecimento. Ele não é desenhado para batalhas prolongadas. O corpo dele é um investimento radical, sacrifício de força bruta para maximizar velocidade e aceleração. Se você está prestando atenção, percebe que cada predador tem um modelo energético diferente, mas todos têm algo em comum: eles não podem errar sempre. Eles não podem se dar ao luxo de lutar toda hora. Ser grande, pesado e forte é ótimo para abater grandes presas, mas é um problema quando a comida começa a faltar. Esse é o paradoxo dos grandes predadores terrestres. Quanto maiores e mais poderosos, mais dependentes de um ecossistema estável, rico em presas, com espaço suficiente. Um tigre precisa de um território grande para ter acesso à caça o ano todo. Um urso polar depende de gelo marinho para alcançar focas. Lobos precisam de áreas amplas para seguir manadas migratórias. Se você ainda está comigo, aqui vai a virada de chave. A maior ameaça aos maiores predadores hoje não são presas difíceis, nem competidores naturais. É a mudança rápida do ambiente causada por nós. As adaptações que antes eram vantagem hoje estão virando armadilhas evolutivas em alguns contextos. Um corpo feito para longas caminhadas no gelo não se adapta em poucas gerações a um ártico que derrete. Uma estratégia de perseguição em campos abertos não funciona tão bem em áreas fragmentadas por estradas, cercas, cidades. Uma visão noturna incrível não ajuda quando o ambiente está permanentemente iluminado por luz artificial. Mas calma, não é aqui que a história termina. Ainda existe uma camada surpreendente de adaptações que ajudam esses predadores a resistir um pouco mais. E é nela que entra uma das armas mais subestimadas da evolução: a flexibilidade comportamental. Vamos agora entrar na parte mais sutil e, ao mesmo tempo, mais poderosa das adaptações evolutivas dos grandes predadores terrestres: o comportamento flexível. Pensa nisso. O corpo muda lentamente ao longo de milhares ou milhões de anos, mas o comportamento pode mudar em uma única geração. Às vezes, até no mesmo indivíduo. Lobos são um ótimo exemplo de flexibilidade. Eles podem caçar grandes mamíferos em grupos, mas também podem se virar com presas menores quando a situação aperta. Podem mudar rotas, ajustar horários de atividade, se aproximar mais de áreas humanas para aproveitar descarte de alimento ou animais de criação, mesmo que isso seja arriscado. Essa capacidade de testar novas estratégias é uma adaptação poderosa. Hienas, por sua vez, são mestres da oportunidade. Elas caçam, roubam, aproveitam restos, invadem lixões, se aproximam de vilas. Essa plasticidade não é falta de especialização, é uma especialização no oportunismo, que lhes dá uma vantagem em ambientes cada vez mais dominados por humanos. Até grandes felinos, que parecem mais rígidos, mostram comportamentos ajustáveis. Existem registros de tigres mudando seus horários de atividade para evitar humanos, se tornando mais noturnos em áreas com presença humana intensa. Leões podem mudar o tipo de presa-alvo dependendo da abundância.
passando de grandes herbívoros para presas menores, quando necessário. Se você ainda está comigo, dá para perceber um padrão. À medida que o ambiente fica mais imprevisível, a flexibilidade comportamental vira uma das adaptações mais valiosas. E isso não é acaso. A seleção natural não escolhe só músculos e dentes. Ela favorece cérebros capazes de aprender com a experiência. Predadores com boa memória, curiosidade moderada e capacidade de observação tendem a se sair melhor em ambientes dinâmicos. Isso pode significar aprender que um certo tipo de cerca é perigoso, que barulhos de motores indicam humanos, e uma área com cheiro forte de produtos químicos deve ser evitada. Não é consciência como a nossa, mas é um tipo de inteligência adaptativa. Agora, aqui entra a conexão com a promessa que eu fiz lá no começo. A adaptação mais poderosa de todas não é força, nem visão noturna, nem velocidade. É a capacidade de processar informações e ajustar o comportamento. Em outras palavras, o cérebro como ferramenta de simulação de futuros possíveis, essa habilidade de prever cenários, testar mentalmente rotas, estratégias, horários, é o que diferencia um predador extremamente vulnerável de um capaz de sobreviver mesmo em situações novas. E sim, isso tem tudo a ver com você também, como ser humano, porque nossa principal arma evolutiva é a mesma, o cérebro capaz de imaginar, planejar e cooperar. Mas, antes de chegar ao clímax dessa ideia, vamos amarrar todo esse raciocínio olhando para os grandes predadores sob um ângulo que raramente é usado, como engenheiros invisíveis dos ecossistemas. Se você ainda está aqui, agora vem a parte mais surpreendente de toda essa história. Os maiores predadores terrestres não são apenas sobreviventes, são arquitetos. Eles moldam o ambiente onde vivem de uma forma tão profunda que, quando desaparecem, todo o sistema entra em colapso. Vou te mostrar o que isso significa na prática. Em ecologia, existe um conceito chamado cascata trófica. Em termos simples, é quando a presença ou a ausência de um predador de topo provoca uma reação em cadeia em todo o ecossistema, desde grandes animais até plantas e até o solo. Um exemplo famoso envolve lobos no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Quando os lobos foram removidos, populações de cervos aumentaram demais. Esses cervos passaram a pastar excessivamente em certas áreas, destruindo a vegetação, especialmente ao redor de rios e córregos. Com menos vegetação, as margens dos rios começaram a desmoronar. Aves perderam o habitat. Pequenas espécies desapareceram. O sistema ficou desequilibrado. Quando os lobos foram reintroduzidos, algo impressionante aconteceu. Eles começaram a caçar os cervos, mas isso não só diminuiu o número deles, mudou também o comportamento. Os cervos passaram a evitar certas áreas mais arriscadas, permitindo que a vegetação se regenerasse. Árvores voltaram a crescer, pássaros retornaram. A estabilidade dos rios melhorou. Tudo isso em grande parte por causa de um predador de topo. Isso revela uma adaptação indireta, mas poderosa. Ao longo da evolução, esses animais se tornaram peças fundamentais de um quebra-cabeça muito maior que eles mesmos. Um leão não sabe, mas seu ato de caçar certo tipo de presa em certa frequência influencia a vegetação, que influencia o clima local, que influencia outras espécies. Quando um grande predador aparece em um ambiente, presas mudam rotas, horários, padrões de alimentação. Isso reduz sobrepastoreio em algumas áreas, protege certas plantas, favorece outras. Predadores são, de certa forma, reguladores de distribuição de energia e matéria em um ecossistema. Se você ainda está comigo, aqui vem o ponto-chave. As adaptações que permitem a sobrevivência dos maiores predadores terrestres não garantem só a vida deles, mas o equilíbrio de todo um sistema. E é aí que aparece uma ironia brutal. Ao destruir esses predadores, a nossa própria espécie está mexendo em uma engrenagem que mantém o ambiente estável. No longo prazo, isso volta contra nós. Agora, lembra que eu falei que a adaptação mais poderosa não era física, mas mental? Chegou a hora de amarrar tudo isso. Vamos ao clímax dessa jornada. Depois de falar de músculos, dentes, sentidos aguçados, comportamento e papel ecológico, qual é, afinal, a adaptação mais poderosa que permite a sobrevivência dos maiores predadores terrestres? É a capacidade de aprender, prever e se ajustar. Em uma palavra, inteligência adaptativa. Essa inteligência não é só saber caçar bem, é conseguir mudar de estratégia quando a antiga não funciona mais. É testar novos horários, rotas diferentes, presas alternativas. É reconhecer padrões.
Perceber que humanos em certos contextos significam perigo extremo, mas em outros contextos podem significar comida fácil, embora arriscada. Uma hiena que entende rapidamente onde está o limite entre risco e recompensa tem mais chance de passar seus genes adiante. Um lobo que aprende a evitar armadilhas. Perceber cheiro de veneno, reconhecer padrões de armadilhas humanas, representa uma linhagem com mais chance de continuar existindo. Em ambientes estáveis, adaptações físicas impressionantes podem ser suficientes, mas em um planeta em rápida transformação, com mudanças climáticas, destruição de habitat e presença humana em quase todos os lugares, a verdadeira seleção natural privilegia quem consegue pensar melhor o próprio comportamento, dentro das limitações de um cérebro animal. E aqui vem uma revelação que conecta diretamente você a tudo isso. A nossa espécie é, de certa forma, um superpredador terrestre que levou ao extremo essa mesma adaptação. Nossa capacidade de cooperar em grandes grupos, criar ferramentas, antecipar cenários, nos levou ao topo de todas as cadeias tróficas. Mas, ao mesmo tempo, estamos criando um ambiente que testa não só leões, lobos e ursos, mas também a nossa própria capacidade de adaptação. Se você chegou até aqui, você já percebeu que falar de adaptações evolutivas dos maiores predadores terrestres é, no fundo, falar sobre como a vida joga o jogo da sobrevivência com as cartas que tem. Força bruta impressiona, mas não vence sozinha. Velocidade impressiona, mas é limitada. O que realmente vence, a longo prazo, é a capacidade de ajustar a estratégia quando o tabuleiro muda. Então, quando você olhar para um leão descansando, um lobo uivando, uma hiena rindo, ou ver imagens de um urso polar solitário sobre uma placa de gelo, lembre, eles são o resultado de milhões de anos de refinamento evolutivo, de tentativas e erros e de uma dança constante entre predador e presa. E hoje, a maior pressão evolutiva que eles enfrentam não é outra espécie selvagem. É a nossa. Agora eu quero ouvir de você. Qual desses predadores você acha que tem as adaptações mais impressionantes? E qual você acredita que tem mais chance de sobreviver em um mundo em rápida mudança? Comenta aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com alguém que ama biologia e natureza. E se quiser mais conteúdos profundos como esse sobre evolução, comportamento animal e ecossistema, já sabe, interaja, porque isso mostra que vale a pena continuar trazendo esse tipo de análise detalhada para você. Até a próxima e lembra sempre, na natureza, sobreviver no topo não é questão de ser invencível, e sim de ser, o tempo todo, um pouco mais adaptável do que o resto.